Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Nesse vídeo, como vocês estão vendo no título, se trata da Hyperliquid, uma solução de primeira camada. Então aqui eu vou trazer para vocês o que se trata o projeto, o que é, a Hyperliquid, prós e contras e também uma análise gráfica da criptomoeda, tá? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho nesse vídeo, porque tem muitas pessoas dizendo que o vídeo não é entregue pelo YouTube. Então, ativa o sininho para facilitar, quando você vê as notificações, o vídeo já aparecer para você, tá bom? Vamos lá. Eu acho que no início desse vídeo é interessante eu já trazer para vocês o que se trata a Hyperliquid. Bom, o que é Hyperliquid? Esse projeto, ele nada mais é do que uma exchange descentralizada, tá? Ela é de última geração, especializada em negociação de contratos perpétuos, bem específico. Ela tem a sua própria blockchain, ela é uma Layer 1, uma solução de primeira camada, e oferece uma experiência de negociação mais rápida, transparente, e ela rivaliza, inclusive, com exchanges centralizadas. Ela tem a sua criptomoeda, que se chama Hype, aqui a gente vai falar um pouco mais dela um pouco depois. E ela tem vários recursos, por exemplo, livro de ordens totalmente on-chain, ela tem essa transparência muito interessante, tem alavancagem, que é bem ok, bem esperado para contratos futuros, contratos perpétuos. Mas uma coisa interessante que eu achei da Hyperliquid é que ela rivaliza diretamente com exchanges centralizadas, porque ela traz uma interface, como vocês podem ver, uma interface muito próxima a exchanges centralizadas, só que sendo transparente, utilizando a descentralização. Dito isso, vou trazer aqui para vocês agora os prós e os contras que eu encontrei nesse projeto, tá? Bom, primeiro de tudo, ela tem um desempenho muito bom, eu até testei, fiz alguns testes, inclusive ela processa mais de 100 mil transações por segundo, isso é muito interessante para uma Layer 1, a gente não espera que a Layer 1 tenha essa escalabilidade. Ela tem um livro de ordens on-chain, ou seja, tudo é na blockchain, e isso facilita bastante quando a gente fala de descentralização e transparência, isso é muito bom se comparado com as outras exchanges. Ela tem um modelo de governança que me chamou também bastante atenção, que é a governança comunitária, que 70% do fornecimento total dos tokens ele é destinado para a comunidade. Tá? Outra coisa é que ela teve um crescimento muito bom, a gente já vai entrar no gráfico, mas só um spoilerzinho aqui para vocês verem como que está o gráfico dessa criptomoeda, cresceu bastante, então ela teve um crescimento bem assim acentuado. E agora vamos para os contras, Eu falei para vocês agora quais que foram os pontos positivos que eu encontrei dessa criptomoeda, agora vamos aos pontos negativos, tá? Primeiro, gente, uma coisa que eu encontrei nessa criptomoeda, no ecossistema como um todo, é a facilidade para iniciantes. Não é um ecossistema que prioriza a entrada de iniciantes, porque vocês estão vendo aqui essa interface, Essa interface geralmente é encontrada em home broker, de corretora, e a maior parte das pessoas que utilizam essa interface são de intermediário para avançado. Por exemplo, eu só faço trade utilizando essa interface que vocês estão vendo aí. Não a Hyperliquid em si, eu fiz alguns testes na corretora, mas eu geralmente utilizo outras. Mas assim, é uma interface que não é fácil de usar e geralmente é uma barreira de entrada para iniciantes. Uma outra coisa que não é prioridade para uma Layer 1, mas é desejável, que é o suporte para múltiplas blockchains. Atualmente a Hyperliquid ela não tem a interoperabilidade entre outras blockchains, ou seja, ela opera exclusivamente com a sua própria blockchain, então ela limita o acesso para outras redes, o que pode impactar o crescimento dessa criptomoeda no longo prazo. Tá? Uma outra coisa é que ela não tem suporte para moedas fiduciárias. Não tem como você fazer depósito de saques, por exemplo, em real, em dólar. Isso dificulta muito a uma pessoa mais leiga utilizar a corretora, tá? E não só isso, ela tem uma concorrência absurda, A gente fala que o mercado de DEX está crescendo cada vez mais e uma DEX hoje em dia que ela não tem essa facilidade da barreira de entrada, que é para as pessoas iniciantes, ela perde alguns pontos. Óbvio, iniciantes em sua maioria não vão começar em exchanges descentralizadas. Mas por que eles não começam? Justamente porque não é fácil de usar.
Se tivesse uma tecnologia que facilitasse isso, seria muito mais proveitoso para a indústria. E a última parte aqui é sobre os riscos regulatórios. Essa eu acho que é muito comum as exchanges têm, mas eu sempre pontuo, acho interessante trazer isso aqui, porque é uma plataforma DeFi. Ela pode enfrentar algum tipo de risco com a SEC, apesar que hoje nós temos o Paul Atkins lá, que é um entusiasta cripto, ele tem uma abertura muito maior para criptomoedas, tá? Bom, esses foram os prós e contras. Agora vamos fazer uma análise da Hype, né, que é a criptomoeda que pertence ao ecossistema da Hyperliquid. Vou fazer uma análise para vocês aqui agora, tá? Bom, eu vou fazer uma análise no gráfico diário, como vocês estão vendo aqui, mas para mostrar para vocês qual que é a perspectiva dela de crescimento no curto prazo, por ser um gráfico diário. Ela conseguiu ultrapassar uma resistência nos $32, agora ela está encaminhando para os $40, que é uma próxima resistência dela, essa daqui, tá? Eu imagino que ela vai enfrentar bastante dificuldades para ultrapassar dessa região, visto que anteriormente ela também fez um pico nessa mesma região aqui, que foi deixa eu ver, foi em dezembro de 2024, ali aproximadamente. Então, foi uma região onde ela teve um pico fortíssimo aqui de alta, devolveu tudo para o mercado, indicando que teve muitas ordens de venda. Foi com certeza aqueles movimentos, né, de hype no mercado. Muito provavelmente, galera, ela vai enfrentar dificuldades para ultrapassar os $40. E aí, investidores têm que ficar atentos a uma possível correção no curto prazo, tá? Muito provavelmente ela vai visitar novamente os $37. Daqui a alguns dias ela pode fazer esse movimento. Se ela não conseguir se sustentar nos $37, ela vai visitar os $32, que é um suporte, por sinal, muito forte, tá? Porque foi o último topo aqui na faixa de dezembro de 2024, que ela fez aquela negociação, não conseguiu sustentar e voltou aqui a fazer um movimento de queda, tá? Muito provavelmente ela vai enfrentar essa região aqui de correção. Se a gente vê uma correção conforme esperado, ela vai corrigir 10%. Ao meu ver, não é muito, galera, porque ela fez uma alta muito forte aqui nesses últimos dias. Se a gente pegar que a alta no movimento inteiro foi 250%, então corrigir 10% eu acho super tranquilo para uma criptomoeda que fez esse movimento. É até esperado, né, que tenha realização de lucro normal para uma criptomoeda. Mas um ponto negativo, tá? Que geralmente quando tem fortes correções e fortes valorizações, é uma criptomoeda que está acostumada a fazer esses movimentos mais acentuados. Então, pode ser que, se ela não conseguir sustentar aqui nos $32, que ainda assim é aceitável, ela pode sim visitar os $26, tá? É uma criptomoeda que faz movimentos muito fortes. Então, é uma coisa para vocês prestarem bastante atenção, porque pode ser que ela faça um movimento muito forte também, caso o Bitcoin também entre em correção. É um ponto aqui a ser considerado. E galera, um aviso importante, tá? Vou falar nesse vídeo, vou falar nos próximos também, que isso aqui é muito importante que eu vou falar. Esse canal, ele não vai mais fazer somente análise de criptomoedas. Eu vou começar a trazer análise para vocês sobre a Nasdaq, sobre o S&P 500, sobre vários índices também, e não só isso, mas sobre ações americanas, por exemplo, Apple, Microsoft, ações de outros países também, moedas fiduciárias, petróleo. Eu vou começar a analisar um monte de índice aqui com vocês, tá? E vou analisar a economia aqui também, porque eu entendo que tá bom, criptomoedas são importantes, são muito interessantes, mas às vezes a gente precisa diversificar muito mais do que isso. E eu já invisto nesses índices, nada mais justo que eu trazer essa análise aqui para vocês. No mais é isso, galera. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixa o like, coloca um comentário aí que também ajuda o canal a crescer. É uma forma de você agradecer também essa análise que eu tô fazendo aqui para vocês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.